Fala pessoal, estamos no ar, mais um Café com a Boa. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem, curte o nosso canal, siga as nossas redes e aproveite o conteúdo nesse dia, nesse bate-papo. Hoje, com o nosso CEO da Boa Vista Investimentos, o Gilmar Monteiro, e vamos aqui falar sobre momento atual, mercado de juros, taxa de desemprego, o que está acontecendo no meio político e econômico nesse ano de 2025. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bom, começando, agradecendo a presença ilustre do nosso CEO, o Gilmar Monteiro. Seja bem-vindo. E hoje, pessoal, detalhe, nós estamos invertendo o lado da história. Por quê? O Gilmar, como CEO da Boa Vista, ele conduz todo esse trabalho, ele conduz o nosso Café com a Boa, o nosso podcast e esse trabalho que a gente faz com tanto carinho para vocês. Então, obrigado pela oportunidade, inverter aqui os cenários e seja bem-vindo e que esse bate-papo seja muito proveitoso para todos que nos acompanham. Opa, pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos invertendo os papéis aqui, eu estou na função de entrevistado hoje, né? E o André está fazendo aí, às vezes, de entrevistador. Espero que vocês gostem aí também, né? E que curtam. Vamos lá, André, o primeiro tema aí, qual que é? E assim, gente, esse nosso bate-papo, ele é muito assim, ele não tem nada sim, ele é muito comprometido, ele é muito responsável, mas ele assim, ele é mais flexível, ele tem uma pegada um pouco mais tranquila para se lidar, né? Ele sai daquela formalidade, daquele economista, que é um bate-papo mesmo para que você que está em casa, que nos assiste e nos ouve, você fica fácil a compreensão. E começando, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Gilmar, sobre os últimos acontecimentos. Nós tivemos aí um aumento de taxa de juros, a Selic, aqui no Brasil. Nós tivemos uma manutenção de juros nos Estados Unidos e, em seguida, nós tivemos a fala do Lula, foi a primeira fala dele. Então, assim, antes da gente entrar nos detalhes, nos pormenores, eu gostaria que você, assim, desse uma pincelada nesses últimos acontecimentos. Aumento de taxa de juros, primeira reunião do Galípolo e a vinda do Lula em seguida em rede nacional, né? Vamos começar por lá fora, né? A manutenção da taxa de juros americana, ela sinaliza ali que o Fed ele tem uma dificuldade para cortar os juros lá devido à pressão inflacionária que a economia tá sofrendo. Isso é por conta da economia lá além de ser mais desenvolvida, ela é mais sensível ao aquecimento. Então o Fed encontra um pouco de dificuldade de conter a inflação lá. Nós aqui no Brasil, por outro lado, a gente já tem um histórico de lidar com a inflação muito maior. Então a gente já tem ali, vamos dizer, nós somos calejados, né? Então acho que esse cenário mundial de inflação mais alta, isso é novidade na Europa, isso é novidade nos Estados Unidos, mas para nós aqui não é. Tá? Também acho que ainda é um resultado do excesso que houve, né, em algum momento daqueles programas de quantitative easing lá atrás. Eu acho que isso ainda reverbera na economia, né, e os programas de auxílio e tudo mais. Se não me falha a memória, em 2020, na época da pandemia, houve uma injeção muito grande de dinheiro no mercado, principalmente no mercado lá fora, né? Sim. Eu lembro que a gente até conversou, essa injeção de dinheiro, assim, meio que incontrolada, ela vai ser refletida lá na frente. Está contratando a inflação lá na frente. Então, hoje a gente está vendo esses resultados, né? Então, assim, uma certa dificuldade das economias de primeiro mundo de lidar com essa inflação, seja porque eles estão num lugar onde nunca estiveram, nós sempre estivemos aqui. Então eles estão num lugar onde nunca estiveram e estão ali com essa dificuldade, tá? Com relação à alta da taxa de juros, isso já era esperado. Quando foi lá em dezembro, na última reunião do Campus Neto, eles subiram a taxa de juros para 12,25%, né, e já deixaram contratada mais duas altas de 1%. Né? Então já indicando ali que na segunda reunião do ano nós teremos a Selic a 14,25%.
Isso lá na última reunião do Campos Neto. Por que eles fizeram isso? Para aliviar a pressão do governo, principalmente que tem essa ânsia de não elevar a taxa de juros e tem todo um discurso por trás, já em cima do Galípolo, né, que já era o indicado do Lula. Então a gente tem a primeira reunião do Copom, né, eles elevam a taxa de juros de 1%. No comunicado eles abrem ali para essa nova alta, né, indicando também que depois dessa alta ali eles podem continuar o ciclo, mas olhando muito para como vai se comportar a inflação, principalmente o cenário de desemprego. Entendi. Muito importante a gente já dizer que a taxa de juros, ela, com esse aumento de 1%, ela foi para 13,25%. Né? E ela pode impactar na vida de todos, e a gente vai falar um pouquinho à frente. Então, dando um passinho atrás, a manutenção de juros nos Estados Unidos, ela aconteceu por 2 vezes já. Você acha que ela pode impactar alguma coisa do nosso lado Brasil, essa inflação lá nos Estados Unidos, ou uma possível fala do Trump? Como que você vê isso para a gente finalizar o mercado lá fora e focar aqui internamente? Você acha que a gente tem que se preocupar, o investidor brasileiro ele tem que se preocupar com a manutenção de juros lá fora, ou a inflação, ou com a fala do Trump, ou não precisa se preocupar? Eu acho que vai depender muito da estratégia do investidor, né? Então, se o investidor ele tem uma estratégia mais global, uma possível fala do Trump, uma manutenção dos juros impacta um pouco mais a carteira dele, tá? Se ele está olhando para uma estratégia mais interna, talvez ele não tenha que se preocupar tanto, a não ser que ele tenha custos em dólar e assim por diante. Porém, tem uma coisa: quando eles mantêm a taxa de juros lá e a gente aumenta a nossa, nós estamos aumentando o diferencial entre as taxas. O carry trade, que é aquela operação que pega dinheiro lá fora para aproveitar essa diferença de taxa de juros, ele sempre vai fazer o hedge no câmbio. Então, essa diferença maior pode aumentar o fluxo de dinheiro para o Brasil, né? E provocar uma queda no dólar. Né? Tá. Então, a gente tem ali um cenário onde, com taxas de juros mais interessantes aqui no Brasil, né, e o cenário fiscal melhorando um pouco, o que a gente chama de smart money tende a vir para cá e aproveitar esse diferencial de taxa, né, e fazer ali o carry trade. Sem entrar em detalhes do dólar, se fosse para fazer uma aposta, dólar abaixo ou acima de R$6? Você acha que é um bom ano? No ano. No ano eu acho que é acima de R$6. Acima de R$6. Acima de R$6. Então, tô com o BTG. Tá com o BTG, verdade. E falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho dos Estados Unidos, trazendo para nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem uma inflação contratada aí na casa de 4,5%, né? Uma inflação aí dentro das projeções, apesar que a gente tem uma banda aí de tolerância de 1,5%, e a gente tem uma corrida por causa do dólar, e a gente ouve muito dizer que o aumento do dólar, ele traz uma inflação, ele, assim, o que você tem a dizer? Você acha que a alta do dólar, ela prejudica o cidadão porque ela contrata uma inflação, ou você acha que uma inflação a 4,5%, ela se dá mais pelos movimentos da política, dos nossos governantes, ou você acha que é 100% dólar? Porque o pessoal bate muito no dólar. A inflação ela está contratada, o preço dos alimentos estão alto, por quê? Porque o dólar está alto. Não é o governo, não é a economia, não é a demanda, nada disso. Eles falam que é o dólar, o culpado é sempre o dólar. O que você acha da inflação, 4,5%? Você acha que tende a piorar? Você acha que pode voltar com essa alta de juros? Como você vê esse cenário, juros barra inflação, barra atitudes do governo em relação a isso? Tá, a frase mais idiota que eu já ouvi de um governante foi que nós não comemos dólar. Essa é a frase mais imbecil que eu já ouvi na vida. Acho que todos. Né? Porque, a gente tem a boa parte dos nossos alimentos cotado em dólar. Né? O Brasil ele não é autossuficiente em trigo, por exemplo. Então, como ele importa trigo, a cotação do trigo é em dólar e o trigo serve para fazer o nosso macarrão, o nosso pão, né? Várias coisas aí do nosso dia a dia.
Então a gente come sim em dólar, tá? E a demanda por alimentos no mundo ela aumentou. Então não é só uma questão do dólar. Algumas commodities agrícolas também, né, subiram aí ao longo do tempo. Principalmente a carne, óleo de soja, se você olhar. E tem uma questão cíclica também, né, da produção de alimentos, que também ajuda. Porém, o nosso câmbio hoje ele tem um coeficiente muito grande da expectativa com o governo. Tá? Hoje, você tem o resultado das atitudes do governo no passado. O Lula veio aí essa semana a público, depois do Galípolo elevar a taxa de juros em 1%, com muito mais manso, né? Um Lulinha bem mais paz e amor, né? Falando que ele confia no Galípolo, que o Galípolo tem todas as competências, mas quando era o Campos Neto não tinha isso. Então, assim, é um governante que ele não tem compromisso com o que fala. Quando é meu indicado, os meus são bons, o do outro é ruim, sendo que a atitude é a mesma, né? Então, assim, a gente tem essa desconexão da realidade, o que faz com que lá no passado essas desavenças não precisava existir. O Lula ele é um cara ciente das coisas, ele faz as coisas porque sabe das coisas. Então, não precisava ter existido aquele atrito todo com o Banco Central. Tá? Como não vai acontecer e como não está acontecendo agora com o Campos Neto, que está tendo com o Galípolo, que está tendo o mesmo comportamento do Campos Neto. Não estão assim, o que mudou no comportamento do Banco Central? Nada. Mas mudou o comportamento do governo. Então você acha que o governo está interferindo bastante? A comunicação do governo. A comunicação do governo, porque ele passa a impressão de que vai brigar e que não vai se controlar, o gasto público não vai ficar controlado. Então, assim, ele precisa ter uma comunicação menos ruidosa e dar essa garantia para o Banco Central, da independência do Banco Central, para que a gente possa diminuir essa pressão, por exemplo, no câmbio, né? Isso estressou todo o mercado. Foi assim, eu acho que nos últimos 6 meses do Campos Neto ali, foi uma coisa muito ruim, né? Estressou muito o câmbio. A gente viu o dólar chegando a 6,35. Então, por conta da magnitude dessas falas, e a gente não vê esse mesmo comportamento. Então, acho que o governo errou lá atrás, em vez de manter uma comunicação fluida, manter uma comunicação ruidosa. E eu acho que foi proposital, tá? Foi político aquilo ali. E político, felizmente ou não, o Lula ele né? Ele é político. E a gente vê isso aí em relação ao comunicado que ele fez quando eles foram mexer com o Pix, né? Que afetaria, assim, milhares e milhares de trabalhadores, principalmente aqueles micro e pequenos empresários, né? Aquele que tem que montou o seu pequeno negócio para sair do CLT e buscar o seu espaço, né? Então isso aí foi muito ruim, a comunicação. Então, Para você ver, olha como que foi ruim a comunicação. Em nenhum momento o governo falou que ia taxar o Pix. E todo mundo é ciente disso. Isso aí. Só que, ao falar que ele vai monitorar o Pix, existe um intuito por trás. Ele dá margem para pensar. Não é que dá margem. Existe um intuito. O governo não é bobo. Precisa arrecadar. Então, assim, ele não está disposto a cortar despesa. Tá? Não. Então, assim, como é que ele vai promover um superávit? Aumentando a arrecadação. Ah, mas ele não consegue cortar as benesses que o governo dá via incentivos de grandes empresas. Sim. Né? Então ele não consegue lá cortar diversos benefícios que as grandes empresas têm, porque existe ali um lobby, existe toda uma pressão, não só dentro do Congresso, né, mas também dentro das áreas do governo. Isso ele não vai conseguir fazer. Então onde ele pensou em atacar? Aonde ele acha que a sociedade é menos organizada. Felizmente, as redes sociais, elas promovem a democracia. Elas promovem uma democracia muito mais democrática do que a que esse pessoal prega.
Sim. Né? Então, assim, quando você tem o governo falando, nós não vamos taxar o Pix, mas nós vamos monitorar, o que o povo pensou? Falou, bom, você não vai taxar o Pix, você vai taxar quem usa o Pix. Quem usa o Pix. Né? Então, assim, você vai olhar lá que eu faço movimentações acima de R$5.000, no ano vai dar R$70.000 de movimentação no Pix, você vai olhar para a Receita Federal, vai me mandar um boleto aqui de 27,5% da minha movimentação. Então, ou seja, aquele cidadão ele já fez a conta. Sim. E ele iria pagar imposto em cima daquela movimentação. E a gente não está falando de grandes fortunas, a gente não está falando de um volume, está falando de um volume de dinheiro muito grande, porém, no impacto de vida das pessoas que estão na camada de baixo da sociedade. Que ele se diz se preocupar tanto. É isso. Então, assim, pô, tira 20% da renda de um cara que tem R$5.000. São R$1.000 a menos, cara. Impacta, faz diferença na vida da família dessa pessoa. Sim. E aí a gente está falando de quem? Do Uber, do motoboy, do mototáxi. A gente está falando daquela moça que vende bolo, vende brigadeiro aqui na rua. É desse pessoal que a gente está falando. De um pintor de parede, de um pedreiro, né, que faz o serviço dele lá e não emite uma nota fiscal nem nada, mas ele tem a movimentação bancária. Então, assim, são essas as pessoas que eles se dizem preocupar, que seriam penalizadas por uma eventual... de novo, não é a taxação do Pix. Não é a taxação direta, é uma taxação de imposto de renda em cima da movimentação financeira. Entendeu? Sim. E outra, não dá para saber nem se aquilo ali é só uma mera transacionalidade, se o dinheiro só está passando pela conta. Sim. Né? Então você não tem ali um parâmetro para dizer se é renda ou não. E aí a comunicação ela foi tão ruim, mas tão ruim, que em menos de 24 horas o governo tem que voltar atrás. E aí ele não tem que voltar atrás porque ele sofreu uma derrota no Congresso, ele não tem que voltar atrás porque ele perdeu em alguma... Não, ele tem que voltar atrás porque houve uma pressão popular. Sim. Saiu a última pesquisa Quest agora. 9% das pessoas indicaram que a mudança indicaram que a mudança na percepção do governo, que eles tinham do governo, veio por conta do Pix. Agora você imagina, e aí o Lula ele está de olho nessas pesquisas, ele não quer perder ali essa... Sem dúvida, porque ano que vem é ano de eleição, inclusive. Né? Isso, então ele não assim, pode perder a mão agora. Ele não quer perder a mão ali. Então ele está governando de olho na pesquisa. Então agora vamos ver qual vai ser o comportamento do governo. Porque se ele permanecer gastando como está gastando, as taxas de juros vão ter que permanecer mais alta por mais tempo. Sim. Se a taxa de juros permanecer alta por mais tempo, o Stuhnberg acabou de falar, o Brasil quebra. Quebra em 2, 3 anos. E falando nesse ponto, essa nossa conversa, saindo um pouco da comunicação do governo, mas voltando para os impactos que tem as falas do governo, ou o dólar em alto, ou os juros em alto, eu gostaria que você mostrasse para quem nos assiste duas frentes. E falando em quem nos assiste, se você está gostando do nosso conteúdo, curte o canal, segue as nossas redes e nos procure, que nós estamos à disposição de vocês. Eu gostaria que você falasse assim, pô, a gente tem uma taxa de juros contratada, 13,25 já tem mais uma contratada de 1%, já vai para cima de 14. A gente tem um dólar trabalhando na casa dos R$6 por dólar. Uhum. Assim, eu gostaria que você me mostrasse o que é ruim e se tem alguma coisa de bom nesse cenário. Eu sei do que é ruim e eu posso até antecipar de antemão. Financiamento fica mais caro, crédito fica mais caro, as empresas não investem. Mas o que fica bom? Ou se tem alguma coisa de bom? Então, se você conseguir mostrar os dois cenários, porque às vezes quem nos assiste... Pô, a gente está falando, pô, mas espera aí, a 13,25, o que impacta diretamente? O que é bom, o que é ruim? Vamos pensar assim, ó, vamos criar um empreendimento, eu e você aqui. Imagina que eu e você, a gente tem R$1 milhão para investir, tá? E a gente tem uma taxa de juros de 14,5% ao ano, tá? Ou seja, se a gente pegar o nosso R$1 milhão e aplicar um título público hoje, ele vai render R$145 mil por ano para a gente, sem a gente fazer nada.
sem ter dor de cabeça, sem perder tempo, nada. A gente só tem que Dá mais de R$10.000 por mês. Dá mais de R$10.000 por mês, certo? Certo. Pensa assim, a gente já tem esse 1 milhão e a gente vai obter uma renda de R$10.000 por mês. André, vamos montar uma padaria, só que a padaria vai dar os mesmos R$10.000 por mês. Você vai investir na padaria? Não. Você vai investir na taxa de juros. Na taxa de juros. Então, assim, você acabou de dar um exemplo do que é bom e do que é ruim. Por quê? Porque a gente acabou de tomar uma decisão de que nós não vamos fazer um investimento em economia real, nós não vamos gerar emprego, nós não vamos comprar de fornecedores, nós não vamos atender clientes, nós não vamos tomar risco na economia real. É isso aí. Nós não vamos tomar risco na economia real em troca de uma taxa de juros que promete uma renda para nós. Esse é o exemplo real do que acontece na cabeça de quem tem poupança, tá? Vamos dizer assim, para eu topar abrir essa padaria com você, porque assim, a padaria pode dar certo ou pode não dar certo. Sim. Então, assim, em quanto tempo a gente quer reaver esse dinheiro que a gente vai investir na padaria? Vamos investir R$1 milhão. Em quanto tempo a gente quer reaver? O mais rápido possível, correto? Correto. Então, assim, se não tiver uma taxa de retorno muito mais alta do que esses 14% ao ano, se não for uma coisa de 50%, 60%, 60% ao ano, a gente não vai fazer esse investimento. Porque qualquer coisa menor que isso, a gente está tomando um risco desnecessário. Ou seja, falando para quem nos assiste, olha só o ponto que a gente tem que refletir bastante. As atitudes e as falas dos governos, eu não vou falar só do governo atual, porque todos eles... Todo governo tem o seu lado sombrio, o seu lado ruim, né, na gestão. Mas olha que interessante as palavras que o Gilmar colocou. A pessoa que tem dinheiro, um empresário, ou a pessoa que tem muito ou pouco dinheiro... Poupança, no geral. Quando vê uma taxa de juros alto, ele pensa assim... Com o mínimo de conhecimento que você tenha, fala assim, eu vou investir ou eu vou aplicar com segurança e com uma rentabilidade muito boa. Então, assim, ele deu um exemplo de 1 milhão, mas pode pegar R$10.000, R$20.000. Assim, não tem por que eu trocar um carro ou não tem por que eu fazer alguma coisa com esse dinheiro com uma rentabilidade muito boa, muito alta. Então, assim, e não investir, não comprar um carro, não investir numa padaria ou não consumir, o que eu faço? Eu desaqueço a economia. Isso eu faço com que lá na frente venha desemprego. Por quê? Desemprego, estagnação econômica, queda do PIB. Por quê? Porque o meu dinheiro está lá aplicado. Por isso que em momentos, em ciclos, o pessoal fala, o Brasil é o país do rentismo. É o país de quem vive de renda. E hoje ele é. E assim, nós falamos da Selic a 13,25, você deu um exemplo a 14, já de uma alta contratada, mas para quem busca o mínimo de informação dentro do banco, dentro de uma assessoria de investimentos, que é o que o nosso escritório faz hoje, você consegue uma taxa de 15%, 16% ao ano. Eu apliquei esses dias a 16,5% para o cliente. André, a 16,5% de taxa de juros, em 5 anos você mais que dobra o seu dinheiro. Sem fazer nada. Sem nenhum risco. Sem fazer nada, sem risco nenhum. Se você investir R$100.000, você vai resgatar quase 140, cara. Isso aí. Em 5 anos, assim, fica impossível de você investir na economia real. Agora, ativos do mercado financeiro, eles da Bolsa de Valores, eles também se depreciam por conta dessa taxa de juros. Eu estava no final do ano no Mato Grosso do Sul com meus primos e eu falei para eles o seguinte, falei, olha, o que você comprar tá barato. Se você tiver dinheiro para pagar à vista, o que você comprar tá barato. Por quê? Com uma taxa de juros muito alta, o mercado imobiliário desaquece. Se o mercado imobiliário desaquece, os preços ficam reprimidos. Aí você tem o preço da terra reprimido, o preço dos imóveis reprimidos, né? Então, assim, tudo está barato. Da mesma forma que os ativos de renda variável, Bolsa de Valores. Quando a taxa de juros sobe, a taxa de retorno das empresas precisa ser muito maior.
Para ela ficar muito maior, o que tem que acontecer? Não é do nada, não vai ser da noite para o dia que as margens das companhias vão aumentar. Sim. Então, o preço das ações precisam diminuir. E o preço das ações diminuindo. E nisso, só fazendo um parênteses aqui, a taxa de juros alta prejudica até as empresas. Por quê? Porque as empresas, elas tomam dinheiro emprestado para fazer os seus investimentos. Então impacta até no resultado dela, né? O custo da dívida, né? Custo da dívida. Você vai ter o custo da dívida ali muito alto, o custo de serviço da dívida muito alto. Então, tanto que a gente está vendo algumas empresas fazendo um movimento de desalavancagem, né? A gente viu agora recentemente a Cosan vendendo as ações da Vale, o Rubens Ometo tinha falado que não ia vender, tá? Mas a pressão... Assim, teve que vender, porque a companhia estava muito alavancada, depreciaram demais o preço da Cosan, e agora você vê um movimento da companhia fazendo uma recompra de dívidas lá fora também, diminuindo em quase 6 bi ali as suas dívidas. Né? Então, assim, você vê o movimento das companhias fazendo esse movimento de desalavancagem justamente porque o custo de serviço da dívida está muito alto. Então, e o preço das ações eles estão comprimidos. Por que eles estão comprimidos? Porque a função entre a taxa de juros, a taxa de retorno da companhia, ela precisa ter uma equidade. Então, quando a taxa de juros sobe, o preço das ações cai, e aí se você comprar ações agora, você está comprando ativos muito baratos. Muito barato. No próximo ciclo de taxa de juros, né, quando a gente vê as taxas de juros caindo, aí a gente vai ver uma elevação do preço das ações. É sempre assim, é tudo cíclico, né? Sem dúvida. E, inclusive, com o aumento da rentabilidade das empresas. Você entrou num tema que eu ia deixar mais para o final, mas a gente vai voltar nele. Eu queria terminar o assunto de política, de fala, de comunicação de governo, de economia, mas no sentido do quê? Tem se falado aí no corredor do mercado, tem ouvido já falar numa possível troca do Haddad pelo Alckmin, traz o Alckmin para a Fazenda e coloca o Haddad possivelmente no lugar do Rui Costa na Casa Civil. Então olha o movimento que eles estão, não sei se eles estão querendo já fazer pensando na eleição do ano que vem, ou a comunicação do Haddad, ou a familiaridade que o Alckmin tem com o mercado. Então, mas assim, olha aqui, ó, eles querem tirar o Haddad. Assim, conversas, não é nada certo, mas é um burburinho que a gente ouve, uma possibilidade de trocar o Haddad pelo Alckmin na Fazenda, traz o Alckmin para a Fazenda e coloca o Haddad no lugar do Rui Costa na Casa Civil. O que você acha disso? Você também ouviu isso? Como que você faz? Qual é a sua leitura? Já tem essa movimentação, né? Assim, houve uma pressão. O que aconteceu? Houve uma pressão, tá havendo uma pressão do Centrão, né? Muito na voz do Gilberto Kassab. Falando que já criticou o Haddad na Fazenda, inclusive o Lula saiu em defesa do Haddad esses dias, mas a verdade é que o Centrão tem voz, né? E quando o Centrão olha para o cenário econômico e ele vê que tem uma eleição para o ano que vem, não é bom para quem vai sair a deputado. Sim. Não é bom para quem vai sair a senador, não é bom para quem já está eleito. Tá? Então, esses caras também têm interesse. Sem dúvida. Então, eles vão pressionar o governo a fazer a coisa certa. Tá? Ou o governo vai perder base aliada. Então, o que está acontecendo? Tem peças no governo que poderiam estar ocupando lugares onde elas são melhores aproveitadas. Sim. Então, o Geraldo Alckmin dentro da Fazenda é uma delas. Porque, de fato, ele tem uma proximidade maior com o mercado. Se não fosse isso, o Lula não tinha escolhido o Geraldo Alckmin como vice. Lá atrás. Essa foi a grande jogada para se aproximar do mercado. Uhum. Tá? Lá atrás, na época da eleição. O que trouxe ali uma diminuição da temperatura do mercado com o PT. Que o mercado era resistente ao PT ali. Sim. Podendo, inclusive, eleger uma terceira via, tá? Que não fosse o Bolsonaro. Depois que a gente tem esse movimento, o Haddad, na Casa Civil, ele vai
ser um interlocutor muito melhor do que o Rui Costa. O Rui Costa ele tem uma comunicação mais truculenta, assim, vamos dizer, do lado da esquerda. Eu acho que o Haddad ele teria uma comunicação um pouco mais fluida, né? E conseguiria ali de alguma forma calçar, né? Fazer ali o caminho para uma possível candidatura dele. Embora esse não seja um nome que o PT goste mais, mas seria um nome que, caso o Lula não venha, o PT teria que engolir. Na sua opinião, seria um bom movimento se acontecer? Pro mercado porque a gente pode ter ali um movimento, uma coisa mais fluida. E a gente tem que pensar o seguinte: não dá para demitir o Alckmin. Não dá. O Alckmin ele é vice-presidente, ele está eleito. Exatamente. Então, quando você coloca um cara que foi eleito, eu brinco com o pessoal aqui no escritório, né? Eu falo assim, ministro foi feito para ser queimado mesmo. Ainda está demorando para alguém ser, né? O ministro é bucha de canhão, ele tem que... Assim, a culpa nunca vai ser do presidente, tem que ser do ministro. Então, o ministro deu errado, pau no ministro. Demite o ministro, manda o ministro embora, frita o ministro. Ministro isso aí. É feito para blindar o poder. É para isso que o ministro serve. O Alckmin é eleito. Sim. O Alckmin ele é vice-presidente da República. Não dá para demitir esse cara. Não dá para demitir. Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, a solidez do Alckmin na Casa Civil é quase como se ele virasse um governo paralelo. É meio que isso. A gente tem ali teria um nome muito forte, uma voz ativa, um homem que tem a caneta na mão, porque é o vice-presidente. Vice-presidente. Não dá para mandar embora esse cara. Sim. E ele se comunica com todo mundo. Transita bem em todos os lugares. O mercado gosta muito mais dele, né? Assim, é óbvio. Sim. Né? E na Casa Civil acho que o Haddad faria ali um trabalho de comunicação e pavimentação da sua candidatura caso o Lula não viesse. Reforma tributária, sai ou não sai esse ano? Olha, reforma tributária pode até sair, mas a expectativa é que ela saia desidratada, mal feita, né? Então, assim, para você ver como que é ruim, né? A gente já espera uma coisa negativa de uma coisa que a gente nem saiu ainda. Tá só em discussão. A gente já pensa, vai vir ruim. O que deve vir agora mesmo é um pacote de cortes que o governo pretende anunciar em fevereiro. Né? Então diz ele que vem, e essa reforma ministerial aí. Você quer dar uma dica para o governo? Eles não me escutam. Mas eles vão assistir o vídeo. Se eles assistissem, era só seguir o que estavam falando aqui, pô. Então, vamos lá. Corta os gastos, faz uma reforma que presta e segue o rumo. E para de falar besteira na televisão. E o corte de gastos não seria difícil, né? Só as regalias e tanto ministérios, mais do que dobrou o número de ministérios, né? Então, assim, eu acho que não seria nada de outro mundo, não seria difícil. No geral, a gente precisa explicar para o público o que seria uma reforma, né? E o que é cortar. Porque aí a gente não está falando para cortar o salário do professor, que ganha 3 mil reais. Sim. A gente não está falando para cortar o salário do policial, que ganha 4 mil reais. Não é desses caras que a gente está falando. Do enfermeiro. Não é. A gente está falando do alto escalão do Poder Judiciário. Exatamente. Não é mais de R$1 milhão por mês. É ali que tá o imbróglio. Sim. A gente está falando dos benefícios para a viúva de militar. É ali que está a despesa pública. A gente está falando de cortar a pensão de dinheiro que não deveria estar recebendo. Sim. É isso. Uma reforma bem feita é atacar os problemas de verdade desse país. Os verdadeiros problemas. O problema não é o policial que ganha 4 mil reais, não. Quem está nativo e que faz, não é. O problema é, eu vou te falar, se a gente gastasse bem o que é arrecadado, eu não ia, o mercado não criticaria um aumento do gasto público se fosse, por exemplo, para melhorar salário de servidor público, se não fosse para melhorar, mas servidor público que eu falo é esses caras,
né? Se fosse para melhorar a qualidade da educação, assim, tem várias coisas, vários pontos aqui que podem ser atacados. Né? E eu nem gosto de ficar entrando. Não, eu ia falar isso aí, porque se a gente entrar é uma conversa para um vai dia... descamba para outro lugar. Mesmo porque a gente tem hora que eu fico pensando, e assim, a gente conversa e discute com algumas pessoas, com muitas pessoas inclusive, e de fato gera discussão, porque governante nenhum pensa no todo, e eles pensam sempre neles. Eles falam que pensam em todos, mas nunca pensam em ninguém, e só neles. Um exemplo disso, e para finalizar, para a gente não entrar nessa seara, que é o seguinte: quando há um aumento de um servidor público, um professor, um policial, ou um servidor público que a gente tem contato com eles diariamente, é um aumento de 5%, 6%, 3%, 4%, assim, ele se limita a 7% a 8%. E quando o aumento é para eles, eles votam para eles mesmo. Aí um aumento de 30%, 25%. Então, assim, eles não pensam no povo, infelizmente. E a gente fica discutindo, a gente fica brigando, muitas vezes, mas eles não pensam. Então, assim, o que é a provocação? Por que eu fiz esse comentário? Porque quem nos assiste, ou todos deveriam fazer um momento de reflexão. Fala, cara, será possível que esse cara está pensando na gente mesmo? Será que eles não poderiam, se não cortar os gastos, mas... ajustar aonde está sendo investido, aonde que está indo esse dinheiro, aonde que estão esses gastos? Porque assim, todo mundo fala, todo mundo entende, interpreta o que é, mas será que você que nos assiste não deveria fazer uma reflexão, o que ele está falando? Será que é verdade? Será que está tendo gasto excessivo ou não? Será que essas viagens que o governante faz é necessário? Ou será que os gastos em A, B ou C é necessário? É necessário esse montante que está sendo gasto? Então, esses exercícios... A própria transparência, né? A própria transparência, então, assim, né? A gente viu uma crítica muito grande na eleição a respeito dos sigilos de 100 anos do cartão corporativo do governo passado. E foi a primeira coisa que votaram para manter. E agora também coloca lá o gasto da primeira-dama no sigilo de 100 anos. Pois é. Entendeu? Mas... Então, assim, pau que bate em Chico tinha que bater em Francisco também. Né? Pois é. E assim, e voltando para a nossa área, e posso dizer que até caminhando para o fim, para ficar uma conversa bem legal e o pessoal assistir mesmo e compartilhar. Não é uma recomendação de investimento, não seria uma recomendação de compra, não é uma recomendação de compra, mas assim, nós falamos de câmbio, nós falamos de a política americana, juros americanos, inflação americana, nós falamos a Selic do Brasil, inflação no Brasil, nós falamos um pouco das ações dos governos, comunicação e tudo mais, mas olhando para o nosso mercado, uma vez que você disse que tudo que a gente comprar hoje está barato, eu gostaria que você pegasse um exemplo... Pelo amor de Deus, vamos fazer um exame de autoconsciência aí. Tudo não eu estou falando no sentido de ativos que são bons, né? Sim. Então, sim, é claro que não a gente, como eu disse, a gente tem que fazer um exercício, a gente tem que ser autorreflexivo, a gente tem que ser autocrítico. Não é que tudo que a gente vai comprar é barato. Não. Assim, o momento que nós estamos passando são momentos de oportunidade. Isso. É um momento de boas oportunidades. Aí cabe a cada um, nós, o time aqui do escritório da Boa Vista Investimento, olhando para o mercado financeiro, a gente consegue ajudar, fazendo que... Identificando as boas oportunidades, o que de fato está barato, o que de fato vale a pena investir. E aí eu te pergunto, se você fosse atender um cliente hoje com 100 mil, 500 mil ou 1 milhão, independente, se você tivesse um perfil que o cara pedisse, que o cliente pedisse assim, mescla um pouquinho com renda variável e um pouquinho de renda fixa, como que você investiria esse dinheiro? E eu gostaria de fazer uma provocação bem ousada. Não é uma recomendação de compra, mas que eu gostaria que você citasse 1 ou 2 papéis que você gosta bastante e a renda fixa. Como que você mesclaria hoje? Em percentual. Porque quem nos ouve, quem nos assiste, pode ser que tenha muito dinheiro ou que tenha um pouco menos. E assim, como que você mesclaria? 30, 70, 30, 20, 50? Como que você faria? Só que eu gostaria que você fizesse, olha, hoje eu colocaria num CDB, 16% para 5 anos, ou numa LCA para 1 ano a 13,30%,
que é isento de imposto de renda, e eu compraria a ação A e a ação B por causa de dividendos? Olha, eu faria assim, André. Eu pegaria lá mais ou menos 60% do meu dinheiro e eu iria alocar em títulos pré-fixados para pelo menos 4 anos nas maiores taxas que eu achasse, tá? Então eu buscaria taxas entre 14,5% e 16%, que é o range que deve estar isso daí. 60% do meu dinheiro eu alocaria nisso. Renda fixa, 60% em renda 60%. fixa, renda fixa pré-fixada entre 14 e 16. CDB, LCA, que daí você tem que fazer a ponderação, né, entre a equivalência, a equivalência na LCA, né, e tal. Então, assim, eu procuraria isso, tá? E o restante, os outros 40%, eu investiria em ações que pagam bons dividendos. Eu vou dar 3 nomes aqui que eu gosto, tá? Banco do Brasil, BBAS, que eu acho que é uma empresa estupenda. Eu compraria Caixa Seguros, Caixa também. E eu daria uma ousada aqui, colocando Cosan na carteira. Cosan para oportunidade. Cosan na carteira. Posso até dar mais um papel aqui, colocando também Semig ou Taesa. São setores muito bons. Então vamos lá. Todo mundo paga dividendo e a gente tem uma empresa aqui que Cosan pode trazer nos próximos 5 anos. É uma gigante uma empresa. É uma gigante. E assim, passando pelo processo de desalavancagem, tem muito valor a destravar, né? É uma empresa onde o controlador gosta de dividendo, então acho que assim, tem uma boa oportunidade aqui de você comprar uma empresa muito barata. Legal. Então, resumindo... Não é nenhuma recomendação nem nada, mas seria como eu montaria a minha carteira. De novo, não é uma recomendação de compra, é só uma troca de experiência e como a gente faria, ou para você que nos assiste, se tiver o perfil onde queira diversificar um pouco a carteira, a gente sempre tem que procurar as melhores empresas, as empresas mais sólidas, mais perenes. Então seria 60% em renda fixa, de 4, 5 anos, e 40% em ações. Isso. Uma sugestão e não uma recomendação de compra, Banco do Brasil, Caixa, Cosan, Semig ou Taesa, que são boas pagadoras de dividendos. Porra, legal. Lembrando aqui, só queria lembrar o seguinte, o investidor, quando ele vai fazer a sua alocação, ele tem que fazer o exercício de autoconhecimento, tá? Não adianta você sentar e falar assim, então o cara falou e vai dar certo. Pode não dar. Sim. Pode cair 50% as ações aqui. Então, quando eu faço isso daqui, eu penso muito no meu perfil de alocação. Né? Seria como eu montaria a minha carteira hoje, porque, cara, 60% do meu patrimônio eu estou garantindo que em 4, 5 anos eu vou dobrar. E eu estou investindo 40%. Você acaba protegendo até a renda variável. Eu tô dizendo que daqui a 5 anos todas essas ações estão de graça na minha carteira só porque a rentabilidade da renda fixa pagou. O que eu gosto de dizer e frisar é o seguinte, aquele que tem experiência no mundo financeiro, no mercado financeiro, no mercado de ações, ele até pode andar pelas próprias pernas. Mas a grande maioria não tem um conhecimento necessário para fazer investimentos. Então, o que eu recomendo? Procure um escritório, procure uma casa de investimentos, procurem a Boa Vista Investimentos, conversem com o assessor, não tem custo falar com o assessor, tirem suas dúvidas, conheça e identifique o seu perfil para aí sim fazer os seus investimentos. Mas assim, estamos à disposição. Né? E isso, tenha um plano, perceba quais são as suas metas futuras, seus objetivos futuros. E nós, aqui o time da Boa Vista Investimentos, consegue ajudar. Assim, a gente senta, toma um café, faz um bate-papo virtual, online. Então, assim, eu acho que papos como esse, que nós fizemos aqui hoje foi um bate-papo, onde nós abordamos alguns temas, a gente também faz com os nossos clientes, os nossos assessores faz com os nossos clientes para levar a educação financeira, para ajudar, seja o pequeno investidor ou seja como um grande investidor. Então, assim, estamos à disposição. Caminhando para o final, gostaria de que você desse uma mensagem
para os nossos ouvintes, para aquele que nos assiste, para o nosso público. Você como CEO da Boa Vista Investimentos, você como sócio da Boa Vista Investimentos, gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, uma mensagem otimista. O que tem por vir? O que você poderia falar para eles? Olha, eu tenho convicção de que a economia ela gira em torno de ciclos, tá? E nós estamos passando por um ciclo que ele é um pouco mais apertado. Então, e isso gera boas oportunidades. Se a gente tiver capacidade e discernimento para fazer uma boa alocação em bons ativos e com um horizonte de prazo que seja satisfatório, 2, 3, 4, pelos próximos 3, 4 anos, eu acho que quem fizer essas alocações hoje vai ganhar um bom dinheiro. Outra coisa dentro do seu plano, os aportes que você faz ao longo do tempo, ele muitas vezes vai ser mais importante do que o primeiro dinheiro que você aloca. Então, não é porque você investiu 100 mil reais uma vez que pronto, acabou. Você tem que continuar a investir, ele é um exercício quase que mensal. Então, você precisa ter uma programação para investir o seu dinheiro. E com foco no horizonte de longo prazo, sempre, porque essa é a nossa estratégia aqui na Boa Vista. A gente costuma falar que a gente não quer atender o cliente por 1 ano, 2 anos, a gente quer atender esse cliente pelo resto da vida dele. Então, a gente quer ter esse relacionamento muito próximo com o nosso cliente. E mais importante procura a nossa assessoria, que é uma assessoria especializada, é uma assessoria que está preparada para te atender e planejar junto os seus próximos passos e os seus investimentos para a sua vida. Bom, é isso, pessoal. Hoje foi mais um bate-papo sobre o mercado, juros, câmbio, economia como um todo. Falamos um pouquinho de investimentos e hoje foi mais um Café com a Boa e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, siga os nossos canais, siga as nossas redes sociais, nos procurem e estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, pessoal.